Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Muito obrigado, meus amigos. É com grande prazer e satisfação que tomo a liberdade de ocupar a sua atenção por alguns minutos para que possamos conversar um pouquinho sobre os ensinamentos da Seichonoye. E nesta atividade promovida pela Prosperidade do Brasil, vamos falar um pouco sobre a mente rica, ou seja, seja rico em mente. Há até um jargão que todos conhecem, que rico ri à toa. Na verdade, ele não ri porque é rico, ele é rico porque ri, não é? Então, essa é a verdadeira sentido da palavra. Então, no livro A Verdade, volume 2, o professor Masaharu Taniguchi, ele escreve a seguinte, exatamente nesse tópico. O fardo da vida deve ser eliminado em vez de ser carregado. O fardo da vida não deve ser carregado na mente, antes deve ser desfeito e eliminado. Andar com o fardo às costas é doloroso, mas desfazer-se o fardo e eliminar um por um o seu conteúdo é até divertido. Esta é a chave para vivificar o agora. Uma pessoa alegre não só é feliz, mas também é saudável, tem vida longa, possui muita força para resistir às dificuldades, tem boas ideias para resolver os problemas e alcança êxito. Tal pessoa olha somente o lado positivo das coisas, sem olhar o lado negativo. Aquele que não deixa sua mente prender-se ao aspecto negativo e enfrenta os fatos com firmeza, não fica retraído diante dos mais graves acontecimentos e consegue manifestar plenamente sua capacidade, não é? Então, veja que você se sentir alegre, a alegria, ela traduz também em saúde. Ela traduz num funcionamento perfeito dos nossos órgãos, das nossas células. Então ele escreve o seguinte, seja rico em mente que se alegra. Faça o máximo possível para pensar somente em coisas boas e alegres. Pense agora, neste momento, em assuntos alegres. Não se prenda ao passado, nem se preocupe com o futuro. Jesus nos ensina, basta cada dia o seu mal. Mateus 34. Pare de acumular no depósito da mente assombrações, fantasmas e entulhos. Deposite na mente apenas os tesouros que emitem luz resplandecente, independentemente de possuir muitos bens materiais ou nada possuir. O homem pode livremente acumular sentimentos e pensamentos alegres em sua mente.
mesmo que você não tenha bens materiais, poderá encher sua mente de pensamentos alegres e se tornar bilionário em mente que sente alegria. Há pessoas que, mesmo possuindo bilhões de bens materiais, vivem sofrendo por acumularem preocupações em suas mentes. A palavra preocupação, eu já falei várias vezes, ela tem o significado de se preocupar antecipadamente, né? Ocupar-se previamente. Ocupar-se previamente, ela tira a totalidade do seu momento do agora. E por questões de causa e efeito, na verdade você vai coletar o percentual que você se dedicou naquele momento. Mas ele estava preocupado e não pode ser 100%. Então a alegria não é só o fato de sorrir, mas a alegria é você estar realmente em harmonia com todas as coisas do universo. Ver somente a parte positiva das pessoas, coisas e fatos, é o ensinamento da Seichonoye, né? Um dia desses eu estava ouvindo uma entrevista do preletor Ennio Masaaki Hara com o preletor Roque Colpani, de Santa Catarina. E o preletor Roque é uma pessoa fantástica, eu o conheci pessoalmente, tive a oportunidade de ir na casa dele, e ele é uma pessoa muito alegre, está sempre com fisionomia alegre. E naquela entrevista ele estava dizendo para o Ennio que ele estava com uma dificuldade financeira muito grande, mas que ele conseguiu, graças aos ensinamentos da Seichonoye, reverter toda a situação e hoje ele ostenta realmente uma bela de uma fortuna. Mas para quem conheceu ele, ou o conhece, sabe a expressão de alegria, de felicidade que é constante na vida dele, a todo momento. Mesmo nas dificuldades, ele está sempre tirando com otimismo, com sorriso. Isso é uma prova de que realmente a alegria torna a pessoa rica. Porque, convém explicar aqui, riqueza é acúmulo de bens materiais, é patrimônio. Riqueza é a manifestação da prosperidade. Prosperidade não tem nada a ver com patrimônio, com bens materiais. No momento em que você entende o que é prosperidade e assim procede no seu dia a dia, e a prosperidade é a evolução constante e infinita, então manifesta no plano fenomênico a riqueza que vem em formas de bens materiais, de patrimônio, né? Então a pessoa que quer ser rica tem que ser, antes de mais nada, próspera. E para ser próspero, ele precisa saber que ele é filho de Deus perfeito, portanto próspero por natureza. Quando ele entende essa verdade, então ele tem realmente condições de acumular, então, bens materiais, que aí sim é a riqueza. Entendam bem isso. Riqueza é consequência do espírito de prosperidade. Não adianta buscar riqueza com espírito de pobreza, com espírito de carência, não é? Vamos lá. Sorria para o espelho também sorrirá para você. É natural isso, mas é óbvio, né? Várias vezes ao dia, olhe-se no espelho e sorria com fisionomia mais feliz possível. E olha que interessante, todo dia ao acordarmos, lavamos o rosto, nos preparamos e inevitavelmente olhamos para o espelho, para ver como é a nossa fisionomia. Nesse momento, procure olhar no espelho sorrindo, porque você está começando o dia. Então, quando você sorri e você vê o seu semblante sorridente do outro lado, essa é a imagem que você vai transmitir para as pessoas com quem você vai se conectar durante o dia. E esse é o cartão de visita realmente da prosperidade. Mentalize, eu sou filho de Deus, eu sou feliz, gravando bem forte no seu subconsciente essa ideia de felicidade. E lembrando-se sempre dessa sensação de sorrir com felicidade, aproveite os momentos de folga durante o trabalho e esboce o mesmo sorriso, mentalizando, eu sou feliz. Mesmo quando estiver conversando com alguém, procure manter esse sorriso no rosto e ouça-o com simpatia. Então ele simpatizará com você e você poderá conduzir o assunto em harmonia com ele. A vida, tal como o espelho sorri quando nós sorrimos, e quando franzimos o senho, ela também faz o mesmo, não é? Dia atrás agora,
eu estava fazendo uma viagem, e quando eu embarquei no avião, e tinha uma senhora, eu não sei porque, ela estava muito mal-humorada, e coitado das aeromoças e dos comissários, faziam de tudo para fazer com que ela se sentisse bem, e ela reclamava de tudo. Reclamava que o avião era apertado, que não dava para sair, aí as pessoas quiseram trocar de lugar, ela reclamava porque estava trocando de lugar, deixaram ela no lugar, ela continuou reclamando, toda hora que passava uma comissária, ela chamava para reclamar. Aquilo causou um mal-estar tão desagradável, porque eu estava praticamente do lado dela, e todos aqueles que estavam na frente e atrás olhavam para ela com um olhar de desaprovação. Imagina as comissárias toda atenciosa, sorrindo, atendendo ela com aquele sorriso, mas ela não mudava. Quer dizer, uma pessoa mal-humorada, com expressão de ranzinza, ela contamina o ambiente também, né? Graças a Deus, a gente conhece Seitonê, naquele momento eu comecei a pensar, né? A imagem verdadeira dela é filha de Deus perfeito, é que ela, nesse momento, não está sabendo manifestar isso. Então, vale, não é deixar-se embalar por aquela situação negativa, mas é fazer uma reflexão para que a gente possa não se envolver nesse ambiente negativo. Então, vamos lá. Quando o seu trabalho é insuportavelmente árduo, por mais que suas tarefas profissionais sejam árduas e dolorosas, não pense em fugir delas. O meio para se libertar dessa dor não consiste em ir contra ela visualizando-a. Uma vez que esse trabalho existe neste mundo, certamente ele deve ter algo que sirva direta ou indiretamente para o bem-estar da humanidade. Por isso, o importante é gravar esse algo na mente e trabalhar mentalizando. Como estou trabalhando para o bem-estar da humanidade, sinto-me feliz a realizar esse trabalho. Caso pense, estou me sacrificando por causa do dinheiro, esse trabalho será mais árduo para você e o sofrimento para executá-lo aumentará ainda mais. Se você amar o trabalho, este se transformará em alegria, pois o amor é fonte de alegria. Meus amigos, eu tenho uma experiência real. Quando eu fui para o Japão, eu fui trabalhar numa empresa e eu fui contratado para substituir um amigo que trabalhava lá há muito tempo. E esse meu amigo, ele dominava todo o trabalho naquela linha de produção. E eu fui contratado para ir substituí-lo porque ele ia sair. A proposta da empresa era de que eu teria ali pelo menos uns 20 a 30 dias de trabalho junto com essa pessoa para aprender. E veja como é complicado você entrar numa linha de produção de uma grande indústria no Japão, onde tudo é computadorizado, tudo trabalhado por robô, e tudo com códigos, e mais de 20, 30 robôs naquela linha produzindo. Se um daqueles robôs parar, para toda a produção, e atrasa toda a produção da firma. E eram duas linhas com mais de 20 robôs cada uma. E no painel sempre aparece um código identificando onde está o problema. Só que eu não leio japonês. E eu não consigo ter acesso àqueles manuais de trabalho. E por uma circunstância imprevista, essa pessoa teve que sair antes do prazo combinado. De repente, eu me vi diante daquela complicada linha de produção, sem saber ler ou identificar o código que indicava onde estava o problema. Fiquei bastante apreensivo e a produção realmente não chegou a contento. Naquele momento eu fui repreendido pelo superior, dizendo que eu estava sendo incompetente. Mas não adiantava justificar que a pessoa que ia me ensinar o trabalho tinha saído antes do tempo. Aí eu pedi para o meu superior, era um serviço realmente perigoso, porque se você acionasse um código diferente, você poderia estragar todos os maquinários de lá. E os robôs poderiam até criar uma situação de risco de vida para a gente. Então, eu pedi para o meu superior
que eu pudesse ficar depois do término do trabalho para poder me assimilar melhor com o trabalho. E ele disse por que eu queria fazer aquilo, e eu disse que o trabalho era perigoso, eu não tinha habilidade e eu precisava dominar aquela máquina. Então ele disse, você pode ficar, mas cuidado para não se machucar. Eu peguei, desliguei a parte automática e coloquei tudo no manual, o sistema todo. E fiquei horas e horas ali. Eu ligava uma máquina, pegava o código, identificava onde estava o defeito, ia lá e regularizava e fazia. Durante a noite toda eu fiquei lá para poder realmente me assimilar com aquilo. Meus amigos diziam, para com isso, Tamaro, deixa de trabalhar nesse negócio, diz que você não quer, esse trabalho aí ninguém quer fazer, é por isso que chamaram você. Foi oferecido para todo mundo aqui dentro da empresa e ninguém quer esse trabalho, é um trabalho ruim demais, perigoso e de muita responsabilidade. Eu pensei, puxa vida, se Deus me deu esse trabalho, é porque eu sou eu responsável, eu tenho que fazer. E aí eu fiz um manual meu em português, traduzindo tudo aquilo. No dia seguinte eu cheguei, liguei tudo, funcionou tudo direitinho e fui. Quando dava um defeito, eu imediatamente identificava o código, ia lá e sanava o defeito e a linha de produção não parava. Resultado é que no final do dia, nós superamos a meta de produção. E aí vieram perguntar como é que eu tinha conseguido aquilo. Eu falei, bom, eu fiquei aí a noite anterior tentando descobrir isso. Ele falou, mas por que isso, Tamar? Você não vai ganhar nada a mais para isso. Eles não vão te pagar mais porque você fez isso aí. Por isso que os japoneses não querem isso aí, porque é um serviço muito perigoso mesmo. Eu falei, pô, mas se Deus me deu esse trabalho, e é daqui que eu vou tirar o meu sustento, eu tenho que fazer com amor e gratidão. E eu me punha realmente a fazer a meditação Shinsokan, agradecendo todo aquele maquinário. E um japonês, vendo eu fazendo a oração de manhã, perguntou por que eu fazia oração. E eu disse, essas máquinas foram feitas por filhos de Deus, operado por filhos de Deus para produzir objetos para filhos de Deus. Portanto, tudo aqui tem que transcorrer dentro de uma harmonia absoluta, com produtividade, eficácia e qualidade. O japonês olhou para minha cara, pensando, esse brasileiro acho que é meio doido. Da onde você tirou essa ideia? Eu falei, não é de onde eu tirei essa ideia. Essa é uma lei da vida. Se você está trabalhando para o bem-estar da sociedade, trabalhe com gratidão. Não fique pensando em perigo, em acidente, não. Pense só em harmonia, em segurança, agradeça. E graças àquela postura minha, alguns colegas começaram realmente a fazer uma reflexão e disse, seu Tamaro, nos últimos dias nós não tivemos nenhum incidente, nenhum acidente, nem pequeno, nem grave. Graças às nossas orações. Eu falei, pois é, continuamos orando. Então, meus amigos, quando o trabalho lhe parece insuportável, compreende? Em vez de criticar, em vez de querer apontar os defeitos, faça uma reflexão e agradeça. Se Deus me colocou nesse trabalho, é porque Deus me deu essa missão e eu estou apto, eu estou realmente capacitado para fazer. Quando você faz dessa forma, pode ter certeza que a sabedoria de Deus vai fluir através de você, vai te auxiliar, vai fazer com que tudo funcione naturalmente. Então, agradecer ao trabalho é realmente indispensável. Não há trabalho insuportável. Suportável ou insuportável, cômodo ou incômodo, está na tua mente e não no trabalho. Porque se você não fizer, alguém vai ter que fazer. E se esse alguém fizer, ele está tendo uma grande oportunidade de manifestar a capacidade. E você perdeu a oportunidade de poder realmente fazer essa situação, né? Então nós precisamos fazer uma reflexão, principalmente nós que estamos conhecendo a verdade de que o homem é filho de Deus perfeito, ser coerente no dia a dia, para que a gente possa realmente ser útil, porque, lembre-se, o homem veio a esse mundo para manifestar Deus. Ele não veio aqui para se aprimorar, para elevar ou para melhorar, porque o que Deus fez não tem margem para aprimorar ou para melhorar. Tenha essa consciência, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, quando você está diante de uma oportunidade, agradeça e faça com amor e gratidão. Você vai ver que esta vida universal manifesta através de você, essa sabedoria universal manifesta-se através de você e você vai se sentir plenamente dominando aquela situação e proporcionando bem-estar para milhares e milhares de pessoas. E não é para ser reconhecido lá no futuro que você vai fazer isso, mas é para
dar a Deus o seu respeito e gratidão pela oportunidade. O segredo infalível do êxito. Essa palavra segredo infalível do êxito, às vezes me deixa um pouco intrigado. Porque se o êxito é próprio do ser humano, do Filho de Deus perfeito, se a prosperidade é própria do Filho de Deus perfeito, se a felicidade é própria do Filho de Deus perfeito, por que Deus faria um segredo para que nós pudéssemos chegar a essa situação? O segredo, Jesus disse lá atrás, conheceis a verdade e ela vos tornará livre. Pensem bem sobre isso. Existe um único segredo infalível para se obter êxito, tanto por pessoas que se dedicam a alguma profissão, como pelas que estão em outras situações. Esse segredo consiste em ser amável, mantendo um respeitoso sentimento de gratidão e sorriso agradável. Explicando mais detalhadamente, consiste em agradecer a tudo e a todos e mantendo o sorriso, ser atencioso para com todas as pessoas às quais convive. As pessoas que não obtiveram êxito em profissão alguma, se fizerem uma análise retrospectiva, sem dúvida perceberão que não tiveram o espírito de servir com gratidão, sorriso e bondade, e que trabalharam de forma displicente, demonstrando em seu semblante insatisfação e mau humor, não tendo sido amável com as pessoas, mesmo que executem seu ofício com dedicação, se ficarem com a expressão fisionômica insatisfeita e amarga, não conseguirão ser bem-sucedidas, ainda que seus trabalhos sejam reconhecidos. Eu sou suspeito para falar isso, mas não acontece só com o Japão. No Japão, o atendimento é impecável, quer seja no setor público ou no setor privado. Aonde você entrar buscando alguma pergunta, alguma resposta, eles vão te atender com maior dedicação, com maior satisfação. E são solícitos realmente. Eles não se alteram, por mais que você insista, eles não se alteram de jeito nenhum. Sempre sorridente, sempre solícito para resolver o seu problema. E resolvem. Eles não vêm com alternativas, eles resolvem o seu problema. Graças a isso, eu tenho muito orgulho de ter morado lá durante um bom tempo e aprendi que realmente, tanto que o mestre escreve, não é uma coisa que é a prática daquele povo. Certamente outros países também têm essa mesma postura, mas nós que moramos aqui no Brasil, que ainda não chegamos a esse nível, não é, de conhecimento, vamos nos treinar daqui para frente para ser solícitos e apresentar sempre um sorriso com simpatia e gratidão em qualquer trabalho que nos é atribuído. Seja parcimonioso na irritação e nas queixas. O que estraga o destino de uma pessoa é a irritação. Houve até um primeiro-ministro japonês que, por ter gritado idiota no parlamento em uma hora de ira, ocasionou a queda do seu gabinete. Não devemos nos irritar em momento algum. Os senhores vejam aí, quando o presidente, o governador ou um ministro, ou alguma autoridade do nosso país, profere uma palavra inadequada na televisão, ou faz um discurso grosso, as consequências são muito graves, muito negativas. A bolsa cai, o dólar sobe, os empresários ficam hesitantes. Isso tudo influi na decisão e no bem-estar de cada um de nós brasileiros. Então, não importa que os outros falem, mas se você não fizer o mesmo, se você utilizar palavras positivas, palavras de incentivos, de elogio, você está contribuindo realmente para uma mudança na nossa cultura e para o bem-estar do semelhante. Tudo isso a gente faz por compreender que nós somos filhos de Deus perfeito. Mas ele tem mais sentido quando você entende que o outro também é filho de Deus perfeito. Aí essas atitudes de simpatia, de alegria, de gratidão, vem de forma natural. Não é para levar vantagem, mas é de forma natural por gratidão, né? As senhoras que estão sempre lamuriando em sua casa e sendo elas mães, por mais que repreendam os filhos, não conseguem resultado algum. As repreensões constantes passam a não produzir efeito algum nas crianças.
Assim como o barulho do trem deixa de incomodar as pessoas que moram próximas às linhas férreas, pois acabam acostumando-se a ouvir o ruído diariamente. As mães que resmungam e ralham muito não só destroem o clima pacífico e aconchegante do lar, mas incentivam as crianças a serem desobedientes e criam nelas o hábito de fazer a mãe de boba, não é? Então veja, se a criança está tentando fazer a mãe de boba, reflita se você não está utilizando palavras, está sempre gritando, ralhando com as crianças, né? As crianças, elas estão muito atentas nas palavras que nós falamos, nas nossas posturas. Se você realmente for condizente com o Filho de Deus perfeito, os filhos vão crescer e vão se tornar adultos realmente filhos de Deus perfeito. Eu já disse uma vez, me deram como um tema numa atividade, como formar bons filhos. E eu retruquei dizendo, como não deformar os nossos filhos? Porque nossos filhos não vêm com defeito, eles vêm puro, eles são realmente uma fita virgem e tudo que passar pela mente dele é gravado. Portanto, vamos gravar na mente dele somente coisas boas, vamos elogiar. Experimenta fazer com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. Elogie. E tudo que a criança faz sempre tem um ponto para elogiar. Mesmo que pareça ser uma coisa banal. Se ela catar um lixinho e levantar, elogie ela. Se ela disser bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, elogie ela. Se ela comeu direitinho, elogie. Faça sempre elogio. Você vai ver como essa criança vai se tornar um filho realmente maravilhoso. Se tornar, não, ele manifestará a maravilha que existe dentro de você. Já sabem que criticar não constrói nada, não é? Eles falam críticas positivas. Não sei como é que faz uma crítica positiva. Existe elogio. Agora, a crítica positiva é um pouco duvidoso, né? Aquele que vence a si mesmo é mais poderoso. Somente aquele que domina a sua própria mente é que consegue dominar o seu próprio destino. A mente humana é realmente complexa, pois o homem possui dentro de sua mente um sentimento de autodestruição que o faz lançar-se em direção à infelicidade ou à pobreza. Referindo-se a essa autodestruição, que Karl Menninger a denominou aquilo que é contra si próprio. A ação destrutiva que vem do sentimento de autodestruição manifesta-se do interior em forma de irritação, ira e repreensão. Às vezes eu também me surpreendo nessa situação. Diante de uma circunstância, às vezes eu fico irritado, às vezes fico um pouco nervoso, mas eu procuro logo de imediato fazer uma reflexão. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu sou filho de Deus e porque o outro também é filho de Deus perfeito. Às vezes recebo até repreensão da minha mulher. Quando falo alguma coisa, minha mulher fala, ué, você não é da Seitonoye? Então, é quase que um fiscal, né? Para ver se aquilo que você fala está coerente com os ensinamentos. A ação destrutiva que vem do sentimento de autodestruição manifesta-se no interior em forma de irritação. O desejo de autodestruição não é desejo verdadeiro da própria pessoa, mas como vem do seu interior, é frequentemente confundido com o desejo próprio. Disse, quem vence a si mesmo é mais poderoso, porque ele vence o falso eu, que é o autor da autodestruição. É compreensível que você ache difícil, porque o hábito do subconsciente leva-o sempre, compreende, a manifestar aquilo que não é coerente com o ensinamento da Seitonoye. Quando alguém faz alguma coisa, quase que por hábito você retruca, xingando ou falando um palavrão para ele. Mas nós precisamos ser persistente nessa correção. Então procure, no dia a dia, ser mais coerente com o Filho de Deus perfeito. A gente fala em êxito, em sucesso, em triunfo. Sucesso, êxito e triunfo não é aquilo que se alcança ao final da meta. É aquilo que você pratica no dia a dia. E a soma do dia a dia é que coroa
no final, a sua proposta. Então, triunfo, vitória, conquista se faz gradativamente, no dia a dia, nas palavras, nas posturas, nas suas atitudes. Porque, como eu falei, se você tem fé e não pratica, ela não vale nada. Não adianta falar que tem fé em Deus. Se você não tem fé em você, alguma coisa está errada. E se você diz que tem fé e não parte para a ação, porque a fé sem a prática também não traz nada. Fé é acreditar na sua capacidade. Deus está dentro de você e Ele precisa de você para manifestar Deus na face da terra. Entendam isso, porque não adianta ficar 30, 40 anos estudando a Seitinoye. Se você não entender que ela é uma coisa natural, uma coisa constante, fazer da vida humana uma vida divina, alguma coisa não está encaixando bem. Por isso que também na Sutra diz, ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Muitas vezes nós somos condescendentes. Muitas vezes nós somos displicentes. E isso não é correto para aquele que entendeu que é filho de Deus perfeito. Precisamos estar atentos, sempre alerta, porque a sociedade materialista, a mídia, os meios de comunicação, bombardeiam você 24 horas por dia com conceitos totalmente equivocados, fundamentados em princípios imediatistas, princípios materialistas. E nós estamos vivendo isso 24 horas por dia. É só ligar a televisão, é só ouvir o rádio, é só ler o jornal. Você vai ver de vez em quando uma notinha pequenininha lá no rodapé falando de alguma coisa boa. 99% são coisas negativas. Isso é um grande desafio para nós, porque no dia a dia nós temos realmente que eliminar esse olhar negativo e colocar ali a nossa visão positiva. Por isso que diz, ver somente o lado positivo das pessoas, coisas e fatos. Porque o que é negativo não foi Deus que criou, é o homem que criou através dos seus princípios negativos. Mas ela não tem existência real. É isso que a gente tem que entender. Tudo que é contrário à ética, à responsabilidade do cidadão, é materialista. Então, quando você pratica o Shinsokan, entra em contato com a lei universal, com a mente que permeia o universo, com a vida que permeia o universo, você está em contato direto com o universo todo. Porque Deus, Ele está presente no universo e não só no planeta Terra. Isso aqui qualquer pessoa cuida. A Terra qualquer pessoa cuida. Só que nós somos 7 bilhões de seres humanos que não estamos sabendo sequer cuidar da Terra. E quando você está conectado com esta vida universal, você passa a ter respeito, a cuidar da Terra, e aí então você vai manifestar Deus. Nós viemos a este mundo para manifestar Deus, e não para melhorar o que Deus fez. Este planeta Terra é uma suma perfeição desta lei universal que nós denominamos Deus. Não tenha Deus como uma personalidade, como alguém, como um objeto. Mas Deus é uma lei, e a lei é invisível, e a lei é imutável. A vida é imutável, é invisível. Então, nós precisamos fazer uma reflexão. Quando aí você pensar sobre isso, você vai concluir que realmente você é
o próprio Deus. Nós somos esta vida universal, mente universal, vida universal, né? Num indivíduo espiritual, num Espírito Santo, dentro desse corpo. E aí então, meus amigos, desaparece o sentimento de pobreza, de carência, de desarmonia, de doença. Desaparece tudo. Por quê? Porque onde Deus está, tudo se coloca no seu devido lugar. Não há quem sofra, não há quem morra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo, né? Então nós precisamos estudar. Estudar, que eu digo, é ler os livros, ler as revistas, mas aprender é só na prática. Não adianta ler o livro inteiro 10, 20 vezes. Se você não praticar o que está escrito aqui, você não aprendeu nada. Você está só com o intelecto entupido de informações. E a vida não é o intelecto. A vida é esta vida universal, é esse espírito que está aqui dentro de nós, que controla tudo isso. Mas em harmonia com as informações do intelecto também, que é o respeito pela natureza. Aí então, estabelece aqui na Terra o paraíso, aqui e agora. É preocupante a ideia de que as pessoas pensam que Deus só vai cuidar de você quando morrer. Que se você fizer as coisas boas, Deus vai te compensar lá na frente. Quem pensa assim nunca vai conhecer o que é o céu. Porque o céu está aqui e agora. Não pode permitir a ideia de que Deus tenha feito dois mundos. Um perfeito e maravilhoso chamado céu, paraíso. E um relativo chamado terra. E colocar o teu filho nesse mundo relativo para posteriormente julgar se ele tem mérito para ir para o céu. Aonde essa ideia pode estar dentro da nossa cabeça, meus amigos? Reconheça, você é o Filho de Deus perfeito. Você é o Espírito Santo que Deus individualizou e está comandando este corpo. Quando você conhecer isso, você vai entender o que é prosperidade, o que é felicidade, o que é saúde e o que é harmonia absoluta. Porque não pode haver segredo, não pode haver obstáculo para você ser feliz, ser próspero e ser saudável, porque isso é virtude nata daquilo que Deus criou como homem. Certamente, este corpo material é palpável, é visível, parece ter existência real, mas chegando o momento, ele vai desaparecer. Mas a vida que habita este corpo não desaparece nunca. É só ler o livro Mistério da Vida e vocês vão entender melhor isso. Porque não adianta ficar tendo uma informação maravilhosa como a Seitianoye e ter uma vida paralela em confronto com essa verdade. Não há como estar questionando sempre o que a Seitianoye ensina com as dificuldades que nós temos no dia a dia. Mas é procurar fazer com que as informações que a Seitianoye nos dá, que é a verdade que Jesus ensinou, que tornaria livre, a verdade que Buda ensinou, essa é a verdade universal e única. Tudo isso para o dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa prática diária. Por isso, tenha disciplina. Seja rigoroso na disciplina. Coloque tudo no seu devido lugar. Faça o que tem que ser feito com esmero, com gratidão, e aí o seu trabalho só lhe dará satisfação. E aí você vai ganhar realmente consequências maravilhosas disso. Eu já falei uma vez aqui, que no Japão, não sou melhor que ninguém, mas eu procuro fazer o máximo. Eu recebi 3 promoções num ano de serviço na empresa. E cada promoção aumentava a minha responsabilidade dentro da empresa, mesmo sendo estrangeiro. Um dia o diretor parou perto de mim e disse: "Seu Tamaro, como é que está a situação?" Eu falei: "Tá bom. Está gostando da função?" Eu falei: "Estou. Alguma dúvida?" Aí o meu subconsciente me traiu. E eu falei: "Eu só queria perguntar uma coisa para o senhor." Ele falou: "Pois não."
E eu falei, eu recebi 3 promoções durante este ano, mas meu salário continua o mesmo e a minha responsabilidade triplicou. Ele olhou para mim e disse assim, seu Tamaro, quando Deus nos dá uma virtude, é para compartilhar e não para levar vantagem. Meus amigos, aquela hora eu não sabia onde enfiar a cabeça, de tamanha vergonha. Olha, eu, um preletor, não discutia com ele que era preletor, senão a coisa ficava pior ainda. Mas eu não sabia onde pôr a cabeça. Se Deus me deu essa habilidade, era porque eu tinha que agradecer, era porque eu tinha que compartilhar o ensinamento da Seichonoye dentro daquela empresa. Não é só nas atividades da Seichonoye, mas dentro de uma empresa com centenas de funcionários. O que eu fazia lá tinha que repercutir por gratidão. E ele disse para mim, os funcionários daqui te tratam bem? Eu falei, sim, tratam bem porque você é responsável. Você ocupa um cargo aqui dentro importante. Isso tem preço para você, seu Tamaro? Eu disse, desculpe a minha ignorância, não tinha pensado nisso, muito obrigado. Naquele momento eu vi como a Seichonoye é maravilhosa, né? Ao invés de ficar nervoso, de dizer que estava ganhando responsabilidade e o meu salário era igual ao dos outros, eu vi que o mestre fala, quando você trabalha para o bem da humanidade, né, Deus lhe dá tudo aquilo que você precisa. E eu tinha tudo lá naquela empresa para ser reconhecido, bem tratado e todo o trabalho para mim fluía naturalmente. Então, meus amigos, hoje tivemos aqui a oportunidade de falar sobre riqueza mental. Quem não tem riqueza mental dificilmente conhece a riqueza verdadeira. Porque, como eu disse no início, riqueza é manifestação fenomênica do seu espírito de prosperidade. E a prosperidade não tem nada a ver com a matéria. Ela só transforma em bens materiais. Portanto, sejamos prósperos em mente. E aí vocês vão entender o que é a riqueza em mente alegre. Agradeço imensamente a oportunidade por ter compartilhado conosco esses momentos alegres. Que Deus nos abençoe aí. Até uma outra oportunidade. Estaremos aqui novamente. Muito obrigado a todos. O maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil será realizado no dia 16 de abril de 2023, quando manifestaremos em conjunto a nossa imensa gratidão aos antepassados e entes queridos. Nesta data, teremos a oportunidade de participar presencialmente da 67ª festividade do Santuário Roso do Brasil e, na sequência, da cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que em 2023 será realizada pelo 39º ano seguido. Venha pessoalmente renovar os seus laços de gratidão. Cada alma e família consagrada na festividade passa a receber 5 orações diárias com a leitura das 3 sutras sagradas e dos 2 cantos em louvor, efetuadas por oficiantes nos 365 dias do ano. Caso não possa participar, envie com antecedência seus registros e assista à transmissão virtual ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30, diretamente da Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye de Ibiúna. Para sua comodidade, você tem à disposição algumas opções para efetuar as inscrições. Você pode ir até a sede da Seichonoye mais próxima para preencher de próprio punho. Também pode preparar a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 22 46.
Acessando a página da festividade do Santuário Roso dentro do portal da Seichonoye do Brasil, sni.org.br, você encontra mais informações sobre o significado deste evento e de como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do Reino de Deus. Participe, vá até o santuário presencialmente ou envie os nomes e assista à transmissão da cerimônia principal ao vivo, orando em conjunto com milhares de pessoas de todo o Brasil e também do mundo. 67ª Festividade do Santuário Roso do Brasil e 39ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 16 de abril de 2023, presencialmente na Academia de Ibiúna, ou ao vivo pelo canal da Seichonoye do Brasil no YouTube, a partir das 8h30. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seichonoye Doutrinário. Muito obrigado!